Neste vídeo nós vamos ver que o Senhor Jesus é Deus e homem para o cumprimento da redenção. A primeira coisa que temos de ver é que o Senhor Jesus é Deus. Podemos dizer que somente Deus pode levar o pecado do homem. Nunca considere o Senhor Jesus como uma terceira pessoa vindo para sofrer uma morte substituta. Não pense que Deus seja uma parte, nós outra parte e o Senhor Jesus a terceira parte. A Bíblia nunca considera o Senhor Jesus como uma terceira parte. Pelo contrário, a Bíblia considera o Senhor Jesus como a primeira parte. Talvez você possa ter ouvido que o Evangelho é comparado a um devedor, um credor e o filho do credor. O devedor não tem dinheiro para quitar o seu débito. O devedor é você e eu. O credor é Deus. Sendo muito severo, insiste no pagamento. Mas o filho do credor, que é o Senhor Jesus, se prontifica a pagar o débito em lugar do devedor. E o devedor fica livre. Talvez você já ouviu essa ilustração. Esse é o evangelho que o homem prega hoje. Mas não é o verdadeiro evangelho. Se esse fosse o caso, pelo menos 2 pontos não seriam corretos e seriam contrários à Bíblia. Note como é sério ouvir ilustrações e ir para os púlpitos apresentar, porque pode estar apresentando um erro, uma coisa falsa. Primeiro, esse tipo de entendimento mostra Deus como o malvado e o Senhor Jesus o bondoso. Em tal ilustração, não vemos Deus amando o mundo. Antes vemos apenas sua justiça e a sua justa exigência e a exigência da lei. Vemos um Deus severo, alguém sem a graça e cujas palavras para o homem são sempre ásperas. E vemos que o Senhor Jesus, vemos que é o Senhor Jesus quem nos ama e nos dá graça. Esse evangelho está errado. Contudo, embora seja um evangelho errado, Deus ainda o usa, pode ser usado, mesmo que seja aplicado e não concorda totalmente com a Bíblia. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira e nos deu o seu Filho. Essa é a mensagem correta. João capítulo 3, versículo 16. Deus enviou seu Filho porque nos amou. Eis porque fomos levados de volta a Deus após o Senhor Jesus ter cumprido a sua obra na cruz. Se Deus não nos tivesse amado e não nos tivesse enviado o Senhor Jesus, o máximo que o Senhor Jesus poderia ter feito era levar as pessoas de volta a si mesmo. Ele não poderia levar as pessoas de volta a Deus. Mas, graças ao Senhor, porque quem nos amou foi Deus. Agradecemos-lhe, porque foi o próprio Deus quem enviou o seu Filho a nós. O Pai é quem foi movido por compaixão. O Pai é quem nos amou. Foi o Pai quem planejou a salvação. Foi o Pai quem teve uma vontade na eternidade passada. Primeiramente, o Pai propôs todas as coisas e então o Filho veio, em plena concordância com o Pai, pois ele é eterno como o Pai. Assim, é errado o homem pensar que há 3 partes. Há somente 2 partes, Deus e o homem. O Senhor Jesus é a dádiva de Deus ao homem. Contudo, essa dádiva é algo vivo e com uma vontade, não sem vida e sem vontade. Graças a Deus, porque a salvação é algo entre Deus e o homem. O Senhor Jesus é uma dádiva. Hoje é a Deus que devemos voltar-nos. Nós nos achegamos a Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Essa é a primeira coisa que temos de perceber e aprender. A segunda coisa, se houvesse 3 partes, o Senhor Jesus não teria sido qualificado a morrer por nós.
É verdade que quando o Senhor Jesus morreu por nós, a justiça de Deus foi cumprida e os pecados humanos foram perdoados. Mas eu quero fazer uma pergunta sobre este assunto. Note, mas foi justo para o Senhor Jesus ele morrer lá na cruz por nossos pecados, seguindo aquela ilustração que muitos usam, que ele é uma terceira parte? Suponha que tenhamos dois irmãos. Suponha que um dos irmãos tenha cometido um crime capital e tenha sido condenado à morte. O outro irmão quis muito morrer por ele e por isto foi executado em seu lugar. Ele é inocente e também uma terceira parte. Agora ele morre em lugar do outro. A Bíblia nunca nos mostra que o Senhor Jesus morreu por nós deste modo. Ela nunca nos mostra que Deus tinha uma exigência, que sua lei tinha de ser satisfeita e que para que o homem cumprisse a exigência da lei, o Senhor Jesus veio para cumprir a lei de Deus. Não há tal coisa. Que posição o Senhor Jesus tomou quando ele veio cumprir a redenção? Temos de considerar esta questão cuidadosa e precisamente conforme a Bíblia. Fique comigo mais um pouco e vamos considerar e ver como a Bíblia aplica e fala sobre esse assunto. Gostaria que você estivesse ciente de uma coisa. O mundo pensa que há apenas um modo de lidar com o problema do pecado. Os pregadores que pregam ensinamentos errados dizem que há 3 maneiras de lidar com o pecado. Mas para Deus há somente 2 modos de lidar com o pecado. E a Bíblia nos mostra que há só 2 modos de lidar com o pecado. Alguma explicação se faz necessária aqui para que você entenda e não fique confuso sobre isto. Antes de ler a palavra de Deus, alguém pode pensar que um desses 3 modos pode resolver o problema. O homem pode resolvê-lo, Deus pode resolvê-lo, ou uma terceira parte pode resolvê-lo por substituição. Note, Deus pode resolver, o homem pode resolver e uma terceira parte pode resolver. Os que são salvos, os que não são salvos, que não conhecem a Deus, consideram que há apenas uma solução, que é o homem que deve resolver o problema por si mesmo. Mas a justiça de Deus mostra-nos que há somente 2 modos de resolver o problema. Um é pelo próprio Deus e o outro é pelo próprio homem. Ficou mais confuso? Você pode estar se perguntando o que quero dizer com isto. Vamos primeiro considerar o que o homem pensa. Ele pensa que é pecador e deve, portanto, sofrer o julgamento do pecado e da ira de Deus. Ele pensa que deveria perecer e ir para a perdição. A única maneira é ele resolver o problema por si mesmo, indo para o inferno. Ele se responsabiliza pelo que fez, desta maneira. Se alguém peca, vai para o inferno e sofre o julgamento do pecado. Essa é a maneira de resolver o problema, segundo o homem. Quando alguém deve dinheiro, ele vende tudo o que tem. Ele pode até mesmo ter de vender sua esposa, filhos, casas e terra, se for isso necessário para resolver o problema. Isso é justo. Então, há outro conceito errado. Para os que ouviram o Evangelho, há a consideração de que o Senhor Jesus é a terceira parte vindo tomar nosso lugar e resolver o problema do nosso pecado. O homem pecou e incorreu no julgamento do pecado, ou seja, ele é culpado.
Agora, todo julgamento está sobre o Senhor Jesus. Ele sofre todo julgamento. Tal ensinamento parece correto, mas vocês vão ver, vocês vão ver, resumidamente, que não é exatamente assim. Primeiro, direi uma palavra para os que têm conceito obscuros. Na Bíblia, há duas importantes doutrinas que são levar os pecados e o resgate pelos pecados. Levar os pecados e o resgate pelos pecados. Por favor, não pense que não creio na substituição, mas a substituição sobre a qual alguns falam não é a substituição da Bíblia, porque é um tipo de substituição que envolve injustiça. Se o Senhor Jesus, se o Senhor Jesus imaculado deve ser um substituto para nós, homens pecadores, é claro que isso nos é um bom negócio, mas é justo tratar o Senhor Jesus dessa maneira? Ele não pecou. Por que ele deveria ser morto? Esse não é o tipo de substituição que a Bíblia fala. Se o Senhor Jesus, note, se o Senhor Jesus veio morrer em lugar de todos os pecadores do mundo, então os que creem no Senhor Jesus, assim como os que não creem nele, serão igualmente salvos. O Senhor Jesus morreu por ambos, quer creem ou não. Este é o tipo de substituição que o mundo imagina e até pregadores pregam. Não se pode voltar atrás e revogar a morte do Senhor apenas porque alguns não creem, se este é o tipo de substituição. Pode-se voltar atrás em outras coisas, mas isto não é algo reversível. Por que a Bíblia diz que os que não creram foram julgados e perecerão? Note, por exemplo, João capítulo 3, versículo 16 e o versículo 18. A razão é que o Filho de Deus teve apenas uma morte substitutiva por nós, os que cremos. A morte do Filho de Deus como substituto ou substitutiva é somente pelos que já creram. Ele não é um substituto para os que não creem. Qual então é a maneira de resolver o problema do pecado de acordo com a Bíblia? Há somente duas maneiras justas para resolver o problema. Não desista do vídeo, fique comigo mais um pouco e você vai entender o que estou tentando dizer. Há somente duas maneiras justas para resolver o problema. Uma é tratar com quem pecou e a outra é tratar com aquele contra quem se pecou. Há apenas duas partes que são qualificadas para lidar com o problema do pecado. Há apenas duas pessoas no mundo que têm o direito de tratar com o problema do pecado. Uma é aquela que pecou, contra a outra. A outra é aquela contra quem se pecou. Ou seja, um é o pecador e o outro é aquela contra quem se pecou. Quando uma pessoa processa outra no tribunal, nenhuma outra parte tem o direito de dizer coisa alguma. No proceder do tribunal, somente os dois envolvidos têm o direito de falar. A respeito da salvação do pecador, se ele mesmo não cuida disso, então Deus o faz por ele. O pecador é a parte pecaminosa e Deus é a parte contra quem se pecou. Ambos podem lidar com o problema do pecado da maneira mais justa. Do lado do pecador, é justo que ele sofra o julgamento e a punição, pereça e vá para a perdição. Isto é justo. Mas há uma outra maneira que é igualmente justa. Ou seja, a parte com quem se pecou pode assumir a punição, ou seja, Deus. Isto pode ser totalmente inconcebível para nós,
mas é um fato e é bíblico. É a parte contra quem se pecou que suporta os pecados. Não é uma terceira parte que leva nossos pecados. Uma terceira pessoa não tem autoridade ou direito de intervir. Se uma terceira pessoa, se uma terceira pessoa intervier, é injustiça. Somente quando a parte contra quem se pecou está disposta a sofrer a perda é que o problema pode ser solucionado. Visto que Deus tem amor e também tem justiça, ele não permitiria que um pecador carregasse os próprios pecados, por isso significa que Deus é justo, mas sem amor. Se ele fizesse isto, a única alternativa é a parte com quem se pecou carregá-los. Somente por Deus suportar nossos pecados é que a justiça será mantida. Você sabe o que significa o perdão? No mundo nós temos perdão. Entre pessoas há perdão. Entre um governo e o seu povo também há perdão. Até entre nações há perdão. Entre Deus e o homem também há perdão. Perdão é algo universalmente reconhecido como um fato. Ninguém pode dizer que o perdão seja algo injusto. O perdão é algo que alguém concede alegremente ao outro. Mas a questão é quem tem o direito de perdoar. Eu vou lhe ilustrar isto. Se meu amigo me roubou $10 e eu o perdoo, isso significa que eu tenho de suportar a consequência do seu pecado. Eu assumi a perda desses $10. Também, como outro exemplo, digamos que você me bateu no rosto. A força foi tanto que sangrou. Se eu disser que o perdoo, significa que você cometeu o pecado de bater e eu sofro a consequência do golpe. O pecado foi cometido por você, mas eu sofro a consequência dele. Isso é perdão. Perdoar significa que alguém peca e o outro sofre a consequência desse pecado. Perdão é assumir a responsabilidade da parte pecadora pela parte com quem se pecou. Uma terceira parte não tem o direito de intervir para perdoar. Está entendendo na ilustração? Ela não pode interferir na retribuição. Se uma terceira parte intervir para perdoar e para retribuir, isso é injustiça. Se o Senhor Jesus interferisse como uma terceira parte para substituir o pecador, poderia ser bom para o pecador e Deus também. Poderia não ter problema com isto, mas haveria um problema com o Senhor Jesus. Ele não tem pecado. Por que ele teve de sofrer o julgamento se ele é uma terceira parte? Mas o caso é que ele não é a terceira parte. Só existe duas partes, ou seja, Deus, que inclui o Pai e o seu Filho. E a outra parte inclui nós, o pecador. Somente o pecador pode suportar a consequência do pecado. Ele tem o direito de assumir a responsabilidade e sofrer o julgamento pelo seu pecado. Às vezes, muitas pessoas até dizem isto, que elas pecam e vão para o inferno, e elas não querem saber disso, elas mesmas vão sofrer. Muitas vezes elas dizem sem consciência do fato, sem saber a dimensão disso, mas dizem. E há somente um que pode levar os pecados do pecador, aquele contra quem se pecou, ou seja, duas partes. Somente aquele contra quem se pecou pode assumir o pecado do pecador. Isso é justiça. Esse é o princípio do perdão. Tanto a lei de Deus como a lei do homem reconhecem que isso é justo. O homem tem a obrigação de sofrer a perda, visto que o homem tem livre arbítrio. Deus também tem livre arbítrio. Uma pessoa com livre arbítrio tem o direito de escolher sofrer a perda. Então, o que é a redenção de Cristo?
A obra redentora de Cristo é o próprio Deus vindo para levar o pecado do homem cometido contra si. Ou seja, o homem cometeu o pecado contra Deus e Deus vem para sofrer no lugar deste homem, recebendo as, a, a própria consequência que Deus tinha contra si mesmo. Contra o homem, mas derrama contra si mesmo. Esta palavra é mais amável de ser ouvida do que todas as músicas do mundo. Que é a obra redentora de Cristo? Que é a obra redentora de Cristo? É Deus suportando o que o homem pecou contra si. Contra ele, contra Deus. Em outras palavras, se Jesus de Nazaré não fosse Deus, ele não estaria qualificado a levar nossos pecados de maneira justa. Jesus de Nazaré era Deus. Ele é o próprio Deus contra quem pecamos. Nosso Deus desceu à terra pessoalmente e tomou nossos pecados. Hoje é Deus quem leva os nossos pecados em lugar do homem. Eis porque foi uma ação justa. Não podemos suportá-los por nós mesmos. Se fôssemos tomá-los, estaríamos acabados, perdidos eternamente. Graças a Deus que Ele mesmo veio ao mundo para suportar os nossos pecados. Esta é a obra do Senhor Jesus na cruz. Por que então Deus teve de tornar-se um homem? Já é suficiente que Deus amasse o mundo. Por que Ele teve de dar seu Filho unigênito? É preciso percebermos que o homem pecou contra Deus. Se Deus exigisse que o homem suportasse o seu pecado, como o homem faria isto? O salário do pecado é a morte. É assim que a Bíblia diz. Romanos capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte. Quando o pecado induz e age, ele acaba em morte. A morte é a cobrança justa do pecado. Romanos capítulo 5, versículo 12. Quando o homem peca contra Deus, ele tem de suportar a consequência do pecado, que é a morte. Por isso Deus é a outra parte. Se ele viesse e assumisse nossa responsabilidade e sofresse a consequência do nosso pecado, ele teria de morrer. Mas note como a Bíblia é preciosa. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16, é-nos dito que Deus é imortal. Ele não pode morrer. Mesmo que Deus quisesse vir ao mundo, tomar nossos pecados, morrer e ir para a perdição, para ele seria impossível fazê-lo. A morte simplesmente não tem efeito em Deus. Não há possibilidade de Deus morrer. Portanto, para Deus sofrer o julgamento do pecado do homem contra si, ele teve de tomar o corpo de um homem. É por isso que o Espírito Santo produziu no ventre da Virgem Maria um corpo para o Filho do eterno Deus, o Senhor Jesus. Por isso, Hebreus capítulo 10, versículo 5 diz-nos que quando Cristo veio ao mundo, ele disse: corpo me formaste. Deus preparou um corpo para Cristo, com o propósito de Cristo se oferecer como oferta queimada e oferta pelo pecado. O Senhor Jesus diz: não te deleitastes, ou melhor dizendo, não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Hebreus capítulo 10, versículo 6. Agora, o Senhor Jesus oferece seu próprio corpo para tratar com o pecado do homem. Então o Senhor Jesus se tornou um homem verdadeiro, sem deixar de ser Deus, e veio ao mundo para ser crucificado. O Senhor Jesus não é uma terceira parte. Ele é a parte primeira, com quem temos nossos pecados. Por ser Deus, ele é qualificado para ser crucificado. Por ser homem, ele pode morrer na cruz em nosso lugar. Devemos fazer clara distinção entre essas duas declarações. Ele é qualificado para ser crucificado, porque é Deus, e pode ser crucificado porque é homem.
Ele é qualificado para ser crucificado porque é Deus e pode ser crucificado porque é homem. Ele é a parte oposta. Ele se colocou ao lado do homem para sofrer punição. Deus se tornou um homem. Ele habitou entre os homens, uniu-se ao homem, tomou o fardo do homem e levou todos os pecados do homem. Se a redenção tem de ser justa, Jesus de Nazaré deve ser Deus. Se Jesus de Nazaré não for Deus, a redenção não é justa. Todas as vezes que olho para a cruz, digo a mim mesmo, este é Deus. Se ele não for Deus, sua morte se torna injusta e não pode salvar-nos, pois ele não é senão uma terceira parte. Mas agradecemos e louvamos ao Senhor, pois ele é a outra parte. Por isso, declarei que apenas duas partes são capazes de lidar com os pecados. Uma parte somos nós mesmos, mas lidar nós com os pecados seria irmos para o inferno eternamente. Nesse caso, temos de morrer. A outra parte é Deus, contra quem pecamos. E nesse caso, ele morre por nós, assume nossa dívida. Além dessas duas partes, não há uma terceira parte que tenha direito ou autoridade para lidar com os nossos pecados. Portanto, para você ser salvo, você deve crer no Senhor Jesus, de todo o seu coração. Crê no Senhor Jesus Cristo, você será salvo. É isto que diz Atos capítulo 16, versículo 31. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.